Nesta aula, eu pretendo introduzir o importante conceito de integral dupla. E para isso, a gente vai buscar uma motivação em um problema de natureza geométrica, o cálculo do volume de um sólido. Em nossa abordagem, vamos puxar muito da intuição, evitando sempre que possível um formalismo matemático mais pesado. Então eu vou apresentar aqui o que a gente chama de problema do volume, ok? Que é o problema que a gente vai utilizar como motivação para introduzir a integral dupla. Eis o problema. Dada uma função f de duas variáveis, contínua e não negativa numa região limitada R do plano xy, achar o volume do sólido compreendido entre a região R e a superfície z igual a f de xy. Para ilustrar esse problema, eu trago aqui uma figura. Nessa figura, você pode observar aqui em cima uma superfície. Essa superfície é o gráfico de uma função, z igual a f de xy, que nós estamos admitindo que é uma função contínua e não negativa. Na figura, a gente pode observar que essa função que está aqui representada é uma função positiva, né? O gráfico dela está inteiramente acima do plano xy, né? Então todos os valores de z são positivos, né? Que colocam o gráfico nessa posição. Observe também que essa função ela está definida em uma região limitada aqui do plano. Quando uma região ela é limitada, ela pode ser envolvida por um retângulo de lados paralelos aos eixos. Então, observe que é possível desenhar aqui um retângulo em que dois lados vão ser paralelos ao eixo x, né? E dois lados paralelos ao eixo y, né? E aí você consegue limitar essa região. O que estamos chamando de problema do volume é exatamente como calcular o volume deste sólido, esse sólido aqui que é constituído por todos os pontos que estão acima da região R e abaixo da superfície, que é o gráfico da função. Então observe que este sólido que aparece aqui, ele é limitado inferiormente pela região R e superiormente pelo gráfico da função, que é a superfície. A princípio, o problema é considerado difícil exatamente porque essa parte superior aqui, ela é curvilínea, né? A região é limitada superiormente por uma superfície. A estratégia que nós vamos utilizar para tentar resolver esse problema é a seguinte. Vamos pensar num sólido bem simples, cujo volume seja muito fácil de calcular. Me vem logo na cabeça um prisma. A gente sabe que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. A gente vai tentar construir diversos prismas aqui, na esperança que esses prismas ocupem o volume ocupado por esse sólido. E aí, quando a gente somar os volumes dos prismas, a gente vai ter o volume do sólido. Muito bonito isso, né? Mas isso não vai dar certo. Por quê? Porque a gente percebe o seguinte, quando a gente pensa num prisma, né? Vou desenhar um prismazinho aqui, uma amostra. A gente sabe que a parte superior de um prisma é um plano. E aí, quando você encaixar os prismas aqui, né, imaginando que eles vão ficar com suas bases aqui na região, né, e eles vão ocupar aqui o espaço, como a parte superior é plana e a parte superior do nosso sólido é curva, vamos dizer assim, né, ela é toda curvilínea, então não vai haver um encaixe perfeito. Por mais que a gente tente encaixar esses prismas aqui dentro, por uma questão de forma, a gente não vai ter sucesso. Então a gente tem que se resignar e aceitar o fato que a única coisa que a gente vai conseguir com estes prismas aí é uma aproximação para o volume do sólido, ou pelo menos para aquilo que a gente entende como o volume do sólido. Certo? Então vamos ver como construir esses prismas e como gerar essa aproximação. Bem, lembre-se que a nossa região ela é limitada, ok? Então vamos dar um destaque agora para essa região. Lembre-se que para definir um prisma, a gente tem que definir aqui um retângulo que vai ser a base e depois a gente pensa na altura. Vamos pensar em primeiro como definir a base desse prisma aqui. Vamos fazer o seguinte. Essa região que está aqui, imagine que ela está aqui, no plano XY, ok? Está um pouquinho maior, claro, né? A gente precisa dar um destaque para ela.
nós vamos fazer de uma maneira bem intuitiva é a seguinte: como eu quero construir prismas, eu posso fazer isso gerando duas partições, uma partição do intervalo AB e outra partição do intervalo CD. Lembre-se que, por hipótese, a nossa região ela é limitada, então ela pode ser colocada dentro de um retângulo cujos lados são paralelos aos eixos coordenados, né? Então esse retângulo é naturalmente o produto cartesiano de um intervalo aqui no eixo X com outro intervalo aqui no eixo Y, ok? Então vamos fazer o seguinte, vamos gerar essas duas partições, uma no eixo X, uma partição do intervalo AB, e a outra do intervalo CD. Vamos fazer isso, fazer essa construção aqui. Então, imagine que você partiu esse intervalo aí, ok? Partiu aqui o intervalo AB, né? Ok, você partiu aqui o intervalo AB, ok? Aí gerou esses pontos aqui, aí a gente está traçando essas retas verticais. A mesma coisa eu vou fazer com o intervalo CD. Vou partir uma certa quantidade de pontos. A gente está transformando esse retângulo aí numa união de subretângulos, né? De pequenos subretângulos. Tá aí. Então imagine que você fez as duas partições. Agora vamos fazer o seguinte: de todos esses subretângulos que apareceram aí, pequenos, vamos considerar apenas aqueles que estão inteiramente contidos nessa região aqui, neon, nessa região R, ok? Então, esse retângulo aqui a gente vai contabilizar, né? Esse daqui não, porque tem uma parte aqui fora, esse daqui a gente vai contar. Então é isso, a gente vai considerar apenas aqueles que estão inteiramente contidos na região R. Aí você me diz, isso é uma esculhambação. Eu vou desprezar, vou jogar coisas fora? Sim. Lembre-se que a gente, na humildade, está querendo gerar apenas uma aproximação para o volume do sólido. A gente não tem a pretensão de calcular o volume exato porque, como a gente viu, é uma questão de forma. Aqueles prismas que a gente está pensando em construir, eles não vão encaixar perfeitamente no sólido, ok? Então, beleza. Aí eu vou destacar agora um destes retângulos que aparecem aqui, ok? Um deles. E aí, mais uma vez, vale o princípio básico de um dos nossos principais mentores, o mestre dos magos. Mas lembra-se, o destino de um é partilhado por todos. O destino de um será compartilhado por todos. Tudo que eu falar sobre esse retângulo aqui vale para todos os outros que estão inteiramente contidos nessa região aqui pintada, ok? Então, vamos destacar esse retângulo. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar esse lado aqui de ΔXi, porque ele vai ser um xi menos 1. Então, aqui vai ser ΔXi. E esse lado aqui, eu vou chamar de ΔYi. Dessa forma, esse retângulo aqui ele vai ter uma área que vai ser o produto ΔXi por ΔYi. Vou chamar a área desse iésimo retângulo de ΔAi. Então, ΔAi é a área desse retângulozinho que está aqui. E ele vai ser o produto de ΔXi por ΔYi. Ok? E aí, lembre-se que o que eu fizer para esse, eu vou fazer para todos os outros. Para esse, para todos os N retângulos que estão inteiramente contidos na região R. Ok? Então, a gente já viu como é que vão ser construídos esses retângulos. Agora a gente vai buscar a terceira dimensão. A gente precisa definir a altura desse prisma, ok? E aí, juntamente com esse retângulo aqui, né, a área desse retângulo vezes essa altura que eu vou definir, a gente vai ter o volume do prisma, de um prisma, e depois de todos os outros, ok? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos voltar a observar a figura. Então, observe que aquele retângulozinho, digamos que ele está aqui, ok? Está aqui ele. E agora a gente precisa calcular, ou melhor, definir a altura do prisma que eu vou usar para gerar a aproximação do sólido. E é claro que, como a nossa ideia é aproximar o sólido,
é natural que a gente busque como referência a parte superior, que é exatamente o gráfico da função, para definir essa altura. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. Dentro desse retângulo, vamos escolher um ponto aqui. Esse ponto dentro do retângulo, a gente vai dar um nome de xi, vou botar uma estrelinha nele para ele ficar em destaque, xi estrela, yi estrela, ok? Então, o que é esse xi estrela, yi estrela? É qualquer ponto naquele retângulo, ok? Naquele iésimo retângulo. Lembre-se que o que eu estou fazendo com esse, eu vou fazer com todos os outros, né? Então, esse ponto aqui é o que a gente está chamando de xi estrela, yi estrela. É um ponto qualquer. Aí você me pergunta, como assim qualquer? Mais uma vez, isso aí é uma esculhambação? Não, não é uma esculhambação, mas como a nossa ideia é gerar uma aproximação, a gente tem uma certa folga, né? A gente não tem tanto compromisso, então a gente pode escolher esse ponto arbitrariamente. Você pode questionar se essa aproximação vai ser boa ou ruim. Aí isso faz sentido, ok? Então, a princípio, não temos muita pretensão, né? A gente já está um pouco desiludido porque a gente sabe que os prismas não vão cobrir perfeitamente o sólido. Perfeito, vamos voltar aqui. Então, para esse ponto, é natural que a gente busque a imagem para definir aqui aquele prismazinho, né? Então, esse prismazinho aqui, a altura dele vai ser exatamente o valor da função nesse ponto, ou seja, o f de xi estrela, yi estrela. Isso faz sentido, porque a gente admitiu como hipótese que essa função é uma função não negativa, né? Em particular, esse número aqui é um número positivo, então ele pode ser considerado como a altura de um prisma. Ok? Pronto. E agora a gente tem que lembrar que existem N retângulos como esses daqui. Quando a gente somar os volumes dos N prismas correspondentes, a gente vai ter uma aproximação para aquilo que a gente entende como volume do sólido. Então, o volume do sólido será aproximadamente, vou usar uma caneta de outra cor, o volume do sólido vai ser aproximadamente a soma dos volumes dos N prismas que aparecem, né? Então, o que acontece? Quem será o volume do iésimo prisma? Vai ser a altura, que é f de xi estrela, yi estrela, vezes a área da base. A área da base que a gente chamou de ΔAI, ok? Então, a gente vai fazer isso com todos. Então, o volume do primeiro prisma vai ser f de x1 estrela, que é um ponto escolhido naquele primeiro retângulo que vai aparecer, que a gente vai contar, y estrela, vezes ΔA1. Aí vem o segundo, que é a mesma coisa, f de x2 estrela, vírgula y2 estrela, que é um ponto escolhido no segundo retângulo, ΔA2. E aí vai reticências até chegar ao enésimo, que é o último. A gente está supondo que existem N prismas, né? Então, f de xn estrela, yn estrela, vezes ΔAN. Bom, essa soma aqui, ela representa uma aproximação. Observe que essas parcelas que eu estou somando são parcelas que se apresentam com a mesma cara, vamos dizer assim, né? Isso nos permite que a gente escreva essa soma de uma forma mais compacta, utilizando aquele famoso símbolo do somatório, notação sigma. Então, o volume do sólido vai ser aproximadamente o somatório dessas parcelas que tem a forma f de xi estrela, yi estrela, vezes ΔAI, com i variando de 1 até n. Observe, mais uma vez, ó, isso daqui é um volume. A área da base, que é ΔI, vezes a altura, que é dada pelo valor da função em um ponto daquele retângulo. Então, temos aqui uma aproximação para o volume do sólido. Bem, existem duas fontes de erro para essa aproximação. A primeira delas se deve à questão da forma. A gente sabe que
esse prisma aqui, quando ele bater lá na parte superior do nosso sólido, ele não vai encaixar perfeitamente no sólido, né? Vai ter uma sobra, um excesso aqui, em virtude de uma questão de forma, né? A parte superior aqui do prisma é plana e a parte superior do nosso sólido é curva. Então, há um erro aqui que vai aparecer, ou pode aparecer, ok? A outra fonte de erro é que quando a gente fez a partição, a gente jogou um bocado de coisa fora. Por exemplo, esse retângulo aqui a gente desprezou, porque ele não está inteiramente contido na região, ok? A questão é, como é que nós podemos minimizar esses erros? Se a gente considerar novas etapas, e nessas etapas a gente refinar essa partição, ou seja, a gente considerar mais pontos, mais retas aqui, verticais e horizontais, e aí esses retângulos tendem a ficar menores, e aí a quantidade de retângulos que vai ser desprezada, certamente, intuitivamente, vai ficando menor. Da mesma forma, lá em cima, no topo da figura, como esses prismas tendem a ficar cada vez mais delgados, mais fininhos, né, a tendência é que esses erros cometidos aqui, né, no encaixe, eles fiquem também cada vez menores. Então imagine assim, esse processo em etapas. Em cada etapa você vai aumentando a quantidade de retângulos. Então é natural que quando você faça isso, esse somatório nos dê uma aproximação cada vez melhor para aquilo que a gente quer chamar de volume do sólido. Então, é natural, é bastante razoável que, se esse limite aqui, o limite desse somatório que representa a nossa aproximação, f de xi estrela, yi estrela, delta ai, com i variando de 1 a n, esse limite aqui com n tendendo para o infinito, se esse limite existir e for um número, é razoável que esse número seja chamado de volume do sólido. Então a gente vai definir o volume do sólido como esse limite. Se esse limite aqui de fato existir, então ele vai ser chamado de volume do sólido. Bom, e agora vamos destacar esse limite. Esse limite ele já surgiu, é importante. Ele surgiu na resolução de um problema importante, que é o problema do volume. E ele aparece naturalmente em diversos outros problemas. Devido à sua importância, vamos dar um nome a ele, né? Esse limite recebe o nome de integral dupla da função f na região R. Ok? Lembre-se que a gente está considerando uma função f definida em uma região limitada R. Ok? Então, este limite é a integral dupla. E aí nós vamos introduzir uma notação. A notação para a integral dupla, ou seja, para esse limite aqui vai ser igual a integral dupla da função f que foi dada, dA. Esse dA representa aqueles elementos de área, né, que nós consideramos na região R. A propósito, a região R é destacada aqui. Então a gente vai ler assim, ó, integral dupla de f de xy na região R. E é dada por esse limite aqui. Há outra notação também utilizada, igualmente utilizada, que é essa daqui, ó, integral dupla de f de xy. Lembre-se que esse dA ele surge exatamente do produto de duas dimensões. Tem o delta xi e o delta yi. Então, a gente representa aqueles elementos de comprimento como dx, dy. Então, o dA ele pode ser trocado por dx, dy, dá no mesmo, né? As duas coisas, os dois símbolos representam a mesma coisa. É a integral dupla da função na região R, que é esse limite aqui. Bom, a princípio, essa função aqui não precisa ser positiva,
ok? É claro que quando essa função aqui ela é positiva, você ganha a interpretação desse limite como volume. Então, a integral dupla de uma função contínua e não negativa, né, sobre uma região R, vai dar exatamente o volume do sólido abaixo, constituído pelos pontos que estão abaixo do gráfico da função e acima da região R, como a gente viu naquele desenho, ok? Bom, como eu disse no início da aula, a ideia era apresentar o conceito de integral dupla de uma maneira informal, usando muito da intuição e evitando um formalismo matemático mais pesado. E agora surge a questão. Temos aqui a integral dupla, que é definida por esse limite, mas será que para calcular um volume de um sólido, para calcular uma integral dupla, eu vou precisar desse limite? Naturalmente, não. Como em todos os conceitos matemáticos importantes, eles são definidos às custas de limite, mas à medida que a gente desenvolve o estudo do conteúdo, a gente descobre que existe uma maneira prática de calcular isso. E a gente vai ver nas próximas aulas que o cálculo de uma integral dupla se reduz a duas integrações simples, a mesma integral que você viu no cálculo 1, com uma diferença. Vai ser uma integral parcial, porque lembre-se que você tem duas variáveis aqui. Então, em dado momento, você vai integrar em relação a x, em outro momento, integrar em relação a y. Quando você estiver integrando, fazendo a primeira integração, digamos, e ela for em relação a x, você vai ter que considerar a outra variável, no caso y, como constante, e vice-versa. Ok? Mas isso a gente vai discutir, como eu disse, nas próximas aulas.